Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês, que essa semana seja a semana em que vocês servirão como fonte de bênção, fonte de vida para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão sofrendo. Olha só, qual é o segredo da fé? Outro segredo da fé. Vou dar para vocês um outro segredinho da fé. Porque não adianta a gente dizer assim, eu creio em Deus. Não adianta você simplesmente ir na igreja. Não adianta você simplesmente fazer uma oração. Não adianta você, por exemplo, fazer um jejum. Porque a fé exige muito mais. A fé é sacrifício. E o maior sacrifício da fé é você negar a sua carne, negar os seus desejos malignos. O maior sacrifício da fé não é você, eu também, todos nós. O maior sacrifício da fé é a gente negar a nossa própria carne, o nosso próprio eu, as nossas concupiscências, os nossos desejos, a nossa vontade. Esse é que é o problema. Quando nós negamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, por exemplo, você tem a chance de se corromper, de ganhar mais dinheiro na corrupção, no engano, na mentira. E você até consegue fazer bons, entre aspas, negócios e tomar posse de coisas, mas no erro, na corrupção, na mentira, no engano. Então, esse custo da sua conquista vai lhe pesar num futuro breve, porque você usou do mal, você usou das armas do mal, do diabo, para se privilegiar, para tomar posse de um bem. Então você, obviamente, quando tomou essa atitude, você mostrou que não teme a Deus. Essa é a fé inteligente. Não adianta a gente dizer, eu creio em Deus, aleluia, cantar louvores para Deus, mas o nosso comportamento diário, a cada segundo, vai mostrar se nós verdadeiramente temos temor ao Senhor ou não. Porque se eu temo a Deus, eu fujo do mal. Se eu temo a Deus, eu fujo do pecado. Se eu temo a Deus, eu fujo da minha vontade. Se eu temo a Deus, eu ando de acordo com a palavra dele. O meu caráter, a minha maneira de ser, a minha conduta diária, não só a conduta moral, mas a conduta espiritual, os meus pensamentos. Tudo é colocado no altar para o serviço de Deus. Então, se eu temo a Deus, então a Bíblia diz assim, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, os laços da morte não me pegam, não me prendem, porque eu uso a inteligência, eu uso a fé inteligente, eu fujo do mal, eu fujo do pecado, e eu não dou vazão, eu não dou crédito ao que vem do inferno, ao que vem do diabo, ao que vem do pecado. Antes, eu temo a Deus e evito andar naquele caminho errado. Você entendeu, minha amiga e meu amigo? A Bíblia fala aqui no texto de Provérbios 14, no versículo 23, diz assim, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Quer dizer, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras não acontece nada. Você não trabalha, você fica só em blá, blá, blá. A mesma coisa é a fé. Não adianta você dizer que crê em Deus, que tem o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Você vive uma vida desregrada, irregular. Você tem uma conduta
que faz envergonhar o Deus que você diz que crê. É isso mesmo. Isso é temor? Não. O temor ao Senhor, que livra dos laços da morte, é aquele temor que você tem um comportamento correto, você tem uma atitude correta, falando a verdade, tratando as pessoas com consideração. Se é empregado, você trata com consideração. Se é patrão, você trata da mesma forma como se fosse um empregado. Não importa. Mas quando a pessoa teme ao Senhor, ela anda de acordo com a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus, bispo? Prostituição é vontade de Deus? Não. Prostituição é vontade do diabo. Engano é vontade de Deus? Não. Engano é vontade do diabo. Satisfação, prazeres da carne é a vontade de Deus? Não. São coisas demoníacas. São prazeres que levam à morte. Então, quando a pessoa tem um comportamento exemplar, se ela cuida da sua vida, se ela vive a sua vida pautada na palavra do Senhor Jesus, então ela livra a sua alma da morte. Ela livra o seu ser dos laços da morte. Isso é que é temor a Deus. Temor a Deus não é você ir na igreja todo domingo, toda semana ou todo dia. Temor a Deus não é você fazer oração, jejuar. Isso é importante, faz parte da sua fé. Mas o temor ao Senhor significa conduta. Conduta. Aquela conduta certa, justa. Você sabe que o Senhor está ali com você. Então, porque você sabe que o Senhor está aí vendo você, então você não vai fazer a coisa errada. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela rouba, ela adultera, ela faz aquilo que não presta, ela vive na promiscuidade, vive no engano, na mentira, o que acontece com essa pessoa? Ela não considera que Deus está vendo aquilo tudo. E por causa disso, ela mostra que não teme ao Senhor. Mas quando a pessoa teme ao Senhor, ela diz, não, eu não vou fazer isso, porque isso desagrada ao meu Senhor. Eu não vou fazer aquilo, porque aquilo ali é a vontade minha, mas eu sei que não é a vontade do meu Senhor. Isso que se chama temor a Deus. Temor a Deus é você pautar a sua vida, viver a sua vida, conduzir a sua vida de acordo com o que é justo, reto, correto, pela qual Deus não vai se envergonhar de você. Jesus fala lá na oração, santificado seja o teu nome. Como é que eu posso santificar o nome de Deus na minha vida? O nome do Senhor Jesus. Quando eu tenho um comportamento ético, quando eu me excluo do que é mal, das más amizades, quando eu fujo do mal, quando eu fujo do pecado. Então, minha amiga, meu amigo, a Bíblia diz aqui, o temor do Senhor é fonte de vida. Quer dizer, quanto mais você teme a Deus, quanto mais você age com esse temor a Deus, fugindo do pecado, mais Ele vai guardar os seus pés do laço ou dos laços da morte. Mas se você não teme ao Senhor, então não vai haver desvio dos laços da morte e você sofrerá os danos disso. Você que escolhe. Muito legal, né? A gente que tem que escolher. Deus nos deu cabeça para dividir, para a gente saber o que vai fazer com a nossa vida. Eis a vida e a morte, disse o Senhor. Escolha, o que você quer seguir? A vida se fundamenta no temor do Senhor, viver no temor do Senhor. A morte se constitui em viver no pecado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.